Peguem o material de vocês, a apostila da página 30 a 35, que eu vou começar a corrigir. 30 a 35, para eu começar a corrigir. Deixa eu ver onde que eu compartilho a tela. Eu não sei como que eu faço para compartilhar a tela. Achei. Não pode. Mas tem tudo isso também. A Cris dá interesse, a minha não. A minha não. Se eu tirar, eu vou saber voltar. Ei, acabou, gente. Acabou. Ó, atenção, silêncio. Página 30 da apostila. Nós temos aqui o gênero crônica argumentativa. Na aula passada, segunda passada, nós falamos sobre a parte estrutural, como que a crônica se estrutura. Então, por exemplo, uma das características da crônica, como que ela é propagada, como que ela é circulada? Através de jornais. Então, existem cronistas que escrevem em colunas de jornal crônicas, tá? Então, as crônicas quer dizer o quê? Que eles buscam situações do cotidiano para falar sobre algo. Na crônica argumentativa, o cronista traz argumentos, opinião dele a respeito daquele assunto que ele está abordando, tá? Então, aqui, o texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo, em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. Número 1, o título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Alice no País das Maravilhas. Então, coloquem aí. Ele se apropriou, né? Fez uma paródia do título, e, portanto, há uma relação intertextual com o clássico. A crônica dele tem uma relação intertextual com o clássico. Em vez de ser a Alice no País das Maravilhas, é a Alice no Reino do iPad, já que está falando de tecnologia. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. É pessoal, tá? Então, vocês colocariam a respeito do que é a obra. E outra coisa, como ficou para casa, vocês deveriam colocar, caso não saibam, né? Pesquisar a respeito da obra Alice no País das Maravilhas. Então, quem não colocou, na verdade, a Alice ela não é uma obra, um clássico da literatura somente, tá? Ela também inspirou clássicos no cinema e peças teatrais também, tá? Então, ela foi refeita, né? Reproduzida várias vezes em relação ao cinema e ao teatro. Já respondeu? Então, é sobre isso que é para falar. Vamos, Matheus, não tô brincando, não. Fica conversando, não copia, depois eu não vou ficar repetindo, não. Enquanto eu estou falando, fica conversando. Então, é para vocês colocarem que Alice no País das Maravilhas inspirou não só no clássico, os textos, né, o romance, assim como inspirou peças teatrais e filme, cinema. Número 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso, foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca, a presente hipótese? O que vocês colocaram? A tecnologia inserida no mundo de Alice, né? É que Alice é um termo
vamos dizer, genérico, né? Que não é só Alice que está inserida nesse mundo, né? Alice, na história, lá na crônica, é a neta dele. Mas podem ser várias Alices, né? Alice no mundo da tecnologia. Por exemplo, naquela época que foi escrita, existia essa tecnologia toda que existe hoje? Não, era outro tipo de tecnologia para aquela época, não era? Da 3. Era um outro tipo de tecnologia para a época, né? Então, quando ele troca, faz essa troca, é para fazer um texto relacionado ao mundo de hoje. O título da crônica é constituído de uma frase nominal. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento. Alice se diverte no reino do iPad. Essa é a sugestão do livro, tá? Alice se diverte no reino do iPad. Como você colocou? Como? Alice comprando. Sim. Hã? Alice está no reino do iPad. Não precisam baixar a máscara para falar, tá? Número 5. O leitor do jornal se diverte motivado a ler um texto que esse título é aquele que se interessa por tecnologia digital, primeiro item, e gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis Carroll e imagina que a Alice do título seja essa personagem. Por exemplo, teve uma novela que passou um pouco antes dessa pandemia, né? E uma das personagens da novela se chamava Alice. E ela ganhou esse nome porque a mãe dela gostava do livro Alice no País das Maravilhas. Quem não conhece a história, por exemplo, não imagina que seria esse o que motivou, até porque o tema era livro, o tema da novela era voltado ao universo do livro. Então, as pessoas liam, tinha um cara, um dono de uma empresa, de uma editora de livros, bom sucesso. Então, dependendo da família, às vezes ela não tem conhecimento dessa obra, colocou o nome aleatório, Alice porque achou bonito, gostou do nome. Provavelmente foi o que aconteceu com a minha avó. Mas, naquela novela, não, tinha um propósito aquele nome. Alice foi escolhido por conta de uma obra literária, tá? Então, os 2 primeiros itens, que é para marcar na número 5. De modo geral, vocês estão me escutando? De maneira geral, o cronista parte de um motivador, de um fato motivador, para a escrita de seu texto. Que fato parece ter dado origem a essa crônica? Quando ele se motivou a escrever essa obra, foi por conta do seguinte, está escrito assim: foi a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade. Como que era o nome do gênio da atualidade que apareceu no texto? Quem que é o gênio da atualidade em relação à tecnologia? Steve Jobs. Leonardo da Vinci é um outro gênio, ele é da pintura, renascentista, não é? Então, aí vocês coloquem a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade, Steve Jobs. A repercussão da morte de um dos gênios da atualidade, Steve Jobs.
Na letra A, pro. Oi? Na letra A. Não, é número 6. Ah, é 6? É a número 6. Não tem linha, coloca em cima aí. Ah, meu Deus, eu vou fazer assim. Vocês podem encontrar no texto, deixa eu ver onde que fala. Está no primeiro parágrafo. Vocês podem destacar no texto, tá? Destaquem no texto depois que vocês escreverem a resposta da 6. No texto está no primeiro parágrafo. Depois que aparecem os nomes que ele cita, como Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates, está assim: considerando que não há glorificação imediata, mas o tempo de decantação, o que consagra um gênio. Teria sido merecida a inexistência com que a mídia exaltou o mais compíscuo deles por ocasião da morte? É nesse trecho que fala em relação à morte desse gênio, Steve Jobs, tá? Está no primeiro parágrafo do texto. Depois do ponto de interrogação, segundo ponto de interrogação. É nesse trecho. Se vocês quiserem destacar aí no texto, destaquem. Número 7. Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. Letra A. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Sobre o que ele está falando? Não. Sobre os gênios. Os gênios do passado e os gênios da atualidade. Não é sobre a tecnologia em si. Por quê? É como se o pano de fundo dessa crônica fosse a tecnologia. Não é o assunto primordial. O assunto primordial é em relação aos gênios. Por exemplo, lá na época de Freud, por exemplo, ele era considerado o gênio daquela época. O mesmo aconteceu com Kafka, com Proust. Eles brilharam no século XX. Depois ele citou Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Também outros gênios, que são os gênios da atualidade. Correto? No decorrer do texto, ele cita mais pessoas, como, por exemplo, Shakespeare e também o Leonardo da Vinci e o Thomas Edison. Então, são esses os gênios. Então, o assunto em si não é a tecnologia, o assunto é em relação aos gênios da atualidade e os gênios do passado. Então, coloquem assim: os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Ponto de interrogação. Os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Na letra B, no terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Interrogativa direta é o primeiro elemento, tá? Como os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram, reflexão, conhecimento e senso crítico? Letra C. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie essa pergunta. Então, vocês vão colocar, está no último parágrafo, vocês podem ver aqui. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Tá? Vale do Silício, lembrando, letra maiúscula. Silício tem acento agudo na penúltima sílaba.
A palavra isso retoma qual informação anterior? Criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Criar, aí vocês coloquem entre aspas, uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Letra E. As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Ponto de interrogação. E os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? Ponto de interrogação. Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? De nosso tempo. Quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? E a outra pergunta: os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? É que, na verdade, quando ele cita esses gênios, que ele questiona, né, faz essas perguntas aqui, para a gente refletir a respeito, ele coloca gênios de cada período, né? Só que cada gênio, ele é de uma área específica, né? O Freud é um psicanalista, aí tem o Leonardo da Vinci, que é um pintor renascentista, tem Kafka, que é da literatura, se não me engano, Shakespeare da literatura. Então, por isso que ele cita esses nomes. E Steve Jobs, que é da área da tecnologia. A segunda pergunta: os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? Na número 8 é para vocês colocarem todos os nomes que apareceram como personalidades do passado e personalidades da atualidade. Quem tem dificuldade de escrever, porque tem um monte de nome estrangeiro, olha lá no primeiro parágrafo, tá? O primeiro é Freud. Freud. Demudo. Freud. Kafka. Fala igual a Carol com K. Kafka com K. Aqui tem Proust. Da Vinci. Da Vinci está no final. É só um C, tá? Da Vinci. Thomas Edison. Thomas com H. Não, escreve tudo. Thomas Edison e Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. O Shakespeare está no... Ele está no antepenúltima linha. No primeiro da segunda Tem você um pouco mais para cima? Oi? Tem como você um pouco mais para cima que eu não peguei a D. Número 5, letra D. É a primeira e a segunda. Freud, Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison e Shakespeare. Nas personalidades da atualidade... Que ser? Depois eu volto, espera um pouquinho. Copia essa daqui, que senão atrasa aqui. Depois eu volto na C. Steve Jobs. Está lá no primeiro parágrafo, esses nomes, tá? Eles estão no primeiro parágrafo. Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e Bill Gates.
A letra C, Tiago, escreva aí. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Está na penúltima e na última linha do texto. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Eu sei que eu não sou nenhum desses daqui, então eu não sou capaz. Posso ir para a letra B? E a D? Criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Letra D. Eu estou corrigindo. A recém 7h42. Ainda, né? Nem está com vontade no banheiro? Espera um pouquinho. Se não perde a correção, atrapalha a aula. Posso? Ai, pode. Ou pode. Pode ser. É melhor que eu faça uma yoga. Eu vou morrer. Tô perguntando para o dele para ele. Eles separaram de tirar, não pode tirar. Letra B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Senso crítico. Correto. Reflexão, conhecimento e senso crítico. Reflexão. Ele fala que as pessoas leem bastante, só que as leituras são rasas. As pessoas leem por ler, não lê para aprender alguma coisa ali, né? Não, mas você. Ele está falando de uma maneira geral, entendeu? Que as pessoas leem por ler. No texto ele fala isso. Que nunca se leu tanto. Só que em que ponto foi feita essa leitura? Houve uma reflexão, um conhecimento, um senso crítico? Por isso, ela não faz essa reflexão. No texto ele fala isso. Letra C. Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas obter informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessante nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe qual faz sentido no parágrafo do texto. Aqui, como sugestão, ele coloca o seguinte: que o processo atual de leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. Então, por exemplo, quando eu perguntei sobre o que o cronista falou, qual que era essa análise do cronista, né, no Alice no País do Reino do iPad, no Reino do iPad, quando se fala, falou sobre a tecnologia. Tá, falou sobre a tecnologia, mas em que aspecto? Então, analisando profundamente, ele não está falando sobre a tecnologia. A tecnologia é só o pano de fundo para falar sobre os grandes gênios do passado e da atualidade. A partir do momento que se faz essa reflexão, aí ele não vai ser essa leitura rasa. Então, não vai ser essa leitura automática, tá? Então, o processo atual de leitura desenvolve mais resposta automática e menos pensamento profundo sobre algo. O processo atual de leitura
o processo atual de leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. O processo atual da leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. Então, por exemplo, o reflexo seria a resposta automática e o pensamento profundo seria a reflexão. Letra D. A expressão destacada no trecho, não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, está relacionado ao quê? Ao passado, correto? Como essa crônica apresenta um ponto de vista? O texto é escrito em primeira pessoa. Se é ponto de vista, é o ponto de vista de quem escreve, primeira pessoa, tá? Copie um trecho do primeiro parágrafo que comprove essa afirmação. Terminei a última coluna e eu antecipava. É para vocês colocarem esses dois pontos aqui, tá? Terminei a última coluna, entre aspas, e o outro elemento, eu antecipava. Terminei a última coluna e eu antecipava. Tem mais, né? Mas já é o suficiente, que aqui está pedindo do primeiro parágrafo, né? Terminei a última coluna e eu antecipava. Não, quem me dera. Leia o texto. Ó, quando nós falamos em crônica, ele traz uma subjetividade, porque é quem escreve, é o ponto de vista de quem escreve a crônica, do cronista, tá? Então, nós temos aqui a objetividade e a subjetividade. A objetividade é a característica daquilo que é objetivo, ou seja, que é resultado de observação imparcial. Então, por exemplo, quando se traz uma notícia, aquela notícia, ela deve ser imparcial, tá? Imparcial, ele não opinar a respeito daquele assunto, ele simplesmente conta os fatos, conforme acontecer, tá? Agora, por exemplo, se eu vou falar sobre uma imprudência no trânsito que ocasionou um acidente. É uma notícia, tá? Acontece todo dia, né? Mas aconteceu um que me chamou a atenção, que é bem próximo à rua, ao bairro em que eu resido, né? Então, o que aconteceu? O motorista bateu no motoqueiro, não prestou socorro, vazou, e o motoqueiro, antes de chegar no pronto para ser atendido, né, faleceu, veio a óbito. Então, eu vou falar, vou narrar isso daqui, que aconteceu na rua tal e tudo mais. Aí eu vou dizer o seguinte: o motorista irresponsável não prestou socorro em relação ao motoqueiro e que veio a óbito. Então, quando eu coloco a palavra irresponsável, eu estou isenta daquilo que eu penso a respeito do motorista? Não, eu estou sendo parcial, porque eu estou colocando meu ponto de vista em relação ao que o motorista fez. Então, vocês têm que pensar o seguinte: a partir do momento que eu coloco palavras no texto que trazem essa conotação de parcialidade ou de imparcialidade, é que vai tornar o meu texto ou objetivo ou subjetivo. Tá? Quando eu faço o texto parcial, ele vai tornar o meu texto subjetivo, porque eu vou colocar o meu ponto de vista. Imparcial é quando eu apenas conto os fatos. O que acontece muito em jornal, já que nós estamos falando da crônica, a crônica ela também aparece em jornal e coisas da atualidade. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Depois eu volto. Se eu lembrar, eu volto, tá? Mas é isso que vocês precisam entender. O que é subjetivo, o que é objetivo. O jornal,
ele deve ser isento daquilo que ele pensa. Claro que nós assistimos, nós observamos que não há tanta imparcialidade, sim. Eles falam, eles opinam, tá? Está cada vez mais frequente isso, colocar a sua opinião a respeito daquilo. Explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo. Se ele está falando da neta dele, ele está sendo objetivo? Ele está falando do universo que ele conhece, da neta dele. Que a neta dele ensinou para ele a utilizar o celular, né? O iPad. Então, ele apresenta o seu ponto de vista sobre o assunto abordado, portanto, ele é subjetivo. O autor expressa o seu ponto de vista sobre o assunto abordado, portanto, é subjetivo. Se vocês, na hora que vocês observarem um texto, o texto foi narrado em primeira pessoa, subjetivo. Não tem como ser objetivo, tá? O mesmo acontece. Esse tipo de texto, ele é subjetivo, ele trabalha com fatos fictícios, não são fatos reais, como o jornal é real. A linguagem desse texto é conotativa do jornal, a notícia é denotativa. Lembrei o que eu ia falar. Quer ver que eu vou esquecer? As manchetes de jornal, elas induzem você a ter uma outra interpretação. Acontece muito isso, tá? E eu fico brava com a minha mãe, porque ela lê só a manchete, aí ela já deduz aquilo que falou ali. Ela não leu a matéria toda. Então, quando você lê, e quando eu li várias notícias que estavam falando a respeito desse mesmo acidente, a manchete é que o motoqueiro que ocasionou o acidente e não o motorista. Acontece muito isso, porque as pessoas já têm, eu não estou falando isso só porque eu ando de moto, não, tá? Mas as pessoas têm essa ideia de que quem anda de moto é o imprudente, e não o motorista. É porque a gente vê muito por aí motociclistas sendo imprudentes, né? Mas nem sempre acontece. Aí na manchete apareceu isso, que eles eram como se o motoqueiro tivesse cometido a imprudência. É que assim não dá visualização, né? Você tem que ver que a internet, eles têm muito essa ideia. Quanto mais chamativa aquela notícia, que vai trazer as pessoas para a leitura do texto. Era isso que eu ia falar, eu tinha esquecido. Grifem na caixa de texto da número 10, grifem a palavra talvez. Grifem na caixa de texto, é um modalizador, tá? O modalizador é quando eu coloco palavras que trazem ponto de vista, né? Que talvez seja qualquer coisa, dúvida. A número 11 é a segunda, letra A é a segunda, e a letra B é a última. As duas são a última, né? Só que uma tem 2 opções e a outra tem 3. A número 2 é para vocês grifarem só um risco, só um traço. Vocês vão passar um traço, em vez de inibir até agora, com um traço só. A partir de em vez e até agora. Um traço. Aí vocês vão passar 2 traços na expressão é verdade. 2 traços é verdade. E mas circulem. Por quê? Porque na letra A pede para fazer o seguinte: sublinhe com um traço o argumento retirado do senso comum, ou seja, da opinião das pessoas em geral. Qual que é a opinião das pessoas em geral? Em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la
e que nunca se leu e escreveu tanto. Então, qual que é a ideia que as pessoas têm em relação à leitura? Ah, por conta da tecnologia, a tecnologia substituiu a leitura, então as pessoas leem menos. Então, esse seria o senso comum. É igual o senso comum. Motociclista que causa acidente de trânsito, como se só eles fossem imprudentes. E essa notícia que eu mostrei para vocês é o contrário, né? O motociclista que foi a vítima. Então, por isso que teria que ser opinião geral. Sublinhe com 2 traços o trecho em que o cronista demonstra concordar com esse argumento. É verdade. Então, aqui ele colocou é verdade, mostrando que ele concorda com esse argumento. Sintetize o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, ele nega o senso comum. Então, escrevam: a leitura está relacionada aos suportes e avanços tecnológicos. A leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos. Ele concordou que se lê. O problema é a forma que se lê. A leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos. É efêmera, tem acento circunflexo na sílaba F aí, tá? Avanços aos suportes e avanços tecnológicos. É efêmera, vírgula, automática, a leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos é efêmera, automática e sem reflexão. A mesma coisa, você vai ler aqui está falando da leitura, mas você pode, por exemplo, assistir a um filme e não refletir sobre ele. Às vezes o filme ele aborda questões que vocês podem refletir. Eu assisti uma série, achei bem interessante, ela eu não lembro a classificação. Ela é classificação acima, eu acho que na idade de vocês, eu acho que já... O nome é Dom. E ele fala sobre uma série brasileira, tá? Nacional. E ele fala sobre jovem que está no mundo das drogas, mas também existe uma relação entre pai e filho, que o pai, ele é policial, ele investiga a questão do tráfico de drogas, e o filho dele é envolvido com droga, como consumidor, tá? Então, só um pouquinho. Então, o que acontece na história quando você vai analisar? Você vai analisar o comportamento do filho. Então, você vai fazer uma reflexão. E dentro da história, Mateus, dentro da história é possível você observar uma corrupção dentro do segmento policial. Deixa eu ver o que mais que dá para falar. Então, o cara que é o policial investigador, ele é honesto, né? Ele investiga. E ele reclamava com o chefe dele: eu não quero participar desse mundo, porque você está nadando contra a corrente. O mesmo acontecia com o filho dele, ele estava nadando contra a corrente, porque o filho dele não queria parar, ele foi internado várias vezes, baseado em fatos reais essa série. Então, ele se sentia impotente, tanto diante do crime para combater por conta do tráfico de drogas, quanto para ajudar o filho dele. É bem interessante a história. Aí você analisa, né? Você analisa a questão policial que aparece ali, você analisa como que surgiu a droga dentro da favela. Letra... ficou faltando, né? Sem reflexão. E sem reflexão. Letra D. A letra D era para circular mas, tá? A palavra mas, conjunção mas, traz a ideia de
Jonathan, acorda. Traz a ideia de ideia contrária. A ideia de ideia contrária ficou bom, hein? 13. No último parágrafo, para comprovar sua opinião, Zuenir Ventura usa um argumento de autoridade, ou seja, ele cita a fala de um especialista. O especialista que ele citou está no final do texto, quando ele fala de Harold Bloom. Ele escreveu assim, está bem no finalzinho. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só amanhã dirá. Então, coloquem aí o crítico literário Harold Bloom. Harold é com H, D mudo, e Bloom tem duas letras O. M no final. Bloom, Harold Bloom. O crítico literário Harold Bloom. Letra B. O que afirma o especialista e sobre quem? Ele afirma que Shakespeare, entre aspas, alterou a própria natureza humana. Ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana. Shakespeare é referência em novela, em filme, série. Oi? Ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana. Shakespeare é referência. Letra C. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Copie do texto. Busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado. Busca comprovar. Mateus, tá copiando? Nem fez a última ali? Hã? Lógico, né? Tá brincando aí. Coloca aí o crítico literário Harold Bloom. O crítico literário Harold Bloom. Busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado. Abra parênteses, escreva. Exemplificados por Shakespeare, fecha parênteses. 2 pontos. Harold Bloom. Abra parênteses, escreva. Exemplificados por Shakespeare, fecha parênteses, 2 pontos, e escreva. Alterar a natureza humana. Então, a letra C ficou assim. Busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado, exemplificados por Shakespeare, alterar a natureza humana. O que vocês dizem a respeito dessa letra C? O que vocês entenderam? Vamos ver se vocês refletiram, ou se a leitura foi efêmera, sem reflexão. Quando ele fala que a leitura... por exemplo, Steve Jobs é um gênio. Ele falou que é. Né? Mas em que ponto fez com que essas pessoas que tenham acesso a essa genialidade fizeram esse tipo de coisa como fazer reflexão a respeito de algo? Não é algo automático, né? Então, é diferente de você pegar um livro, ler, fazer uma análise, uma reflexão a respeito, ou ver uma obra, fazer uma análise a respeito daquela obra, e de você usar um aparelho, um celular, sem ter... Não tem como, é diferente, né?
É diferente. Você vai fazer uso. Agora, em que ponto você vai refletir? Não tem como. Não é uma reflexão ali. Impossível. Eu não consigo ver. Como que eu vou refletir sobre o celular? Né? Tá, então, agora, quando a gente fala de uma obra literária, de uma obra artística, ou de um próprio filme, série que você vem assistir, você pode muito bem assistir, ver e refletir sobre. Você assistiu por assistir, eu não tinha o que fazer. Né? Número 14. No primeiro parágrafo, a expressão tempo de decantação define o que consagra um gênio. Consulte no glossário ao final do texto e explique o sentido da expressão no texto. O que seria tempo de decantação? Capaz de separar o que realmente é genial e o que não é. Capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Capaz de separar o que realmente é genial do que não é. A mesma coisa, você quer assistir alguma coisa para se distrair, para rir, que não tem conteúdo assim para você refletir, e você, beleza, nada impede da gente fazer, né? A mesma coisa, uma coisa é se entreter, outra é igual música, se for fazer. Se for escutar essas músicas atuais, elas não têm letra nenhuma, para você refletir. É igual eu falo para minha irmã, ó, ignora a letra. A letra não é para você refletir, é a batida, é o ritmo. É uma coisa de balada, não é uma coisa de você ficar viajando na maionese, é pensando, analisando a música. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a letra da Legião Urbana, como por exemplo, você vai analisar. Agora, se você escutar por escutar, você pode escutar. Tem muita música que eu escuto, eu nem presto atenção na letra. Depois que eu vou analisar, eu falo, putz, ó, falava sobre isso, ó, falava sobre aquilo. Então, é diferente, tá? Então, nada impede de você ler, de você ouvir algo para se distrair e também você fazer isso, refletir sobre. Sim, mas você tem que ver que vivíamos momentos diferentes. Vou lembrar uma coisa da série que eu assisti. Passava na década de 70, que era a época da ditadura militar. Então, eles faziam batidas em ônibus, em tudo que é lugar, quando viam jovens, né? E faziam batida. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá olhar na bolsa do personagem lá, tinha cocaína dentro. Nossa. Aí ele pegou, da próxima vez você guarda em lugar melhor, tá? Esconde melhor. E mandou o cara embora. Olha só. Aí eles foram e prenderam um casal que estava lendo um livro que é de sociologia. Naquela época, a sociologia e a filosofia eram proibidas. Não se estudava, não se lia sobre. Elas eram censuradas. Aí eu peguei e virei para minha irmã e falei assim, para você ver. O leitor é subversivo, é criminoso. O que está traficando, não. Então, tinha isso. E eu estava analisando o filme nesse ponto de vista. Você analisa, né, Cristina? Nem sempre, tá? Nem sempre. Por isso que eu falei. A minha mãe fica, você fica assistindo novela velha? Eu falo, eu fico assistindo que eu não quero me estressar. Melhor ficar vendo noticiário que só tem gente morrendo de corona. Porque não, mas é mesmo, você surta. Nós estamos já no segundo ano dessa pandemia. Então, se você ficar só em função disso, você surta. Então, pela minha saúde mental, o que eu quero? Eu quero assistir a um filme que eu não me estresse, que não tenha conteúdo para eu ficar analisando. Ora não, ora eu quero assistir alguma coisa, até para eu ter o que falar com vocês. Pode falar. Uma coisa que a gente gostava de tomar o filme, né? Comecei a analisando. Mas é importante a gente fazer isso, a gente precisa
Até porque, por exemplo, na hora que vocês vão escrever algum texto, vocês precisam ter elementos para vocês colocarem nele. E é só através da leitura, é só através desse universo que a gente tem, né? Tanto de conhecer o que está acontecendo no Brasil e no mundo, quanto os livros mais antigos que abordam. Então, porque ele era o ruim dessa série é que tinha muito flashback. Era o pai e o filho. Então, aparecia a cena que falava do pai, quando o pai começou a se inserir no meio da polícia, que ele passou a ser investigador porque ele tinha uma habilidade de mergulhar, e dentro do mar, na profundidade do mar, eles colocavam cocaína, olha só, a cabeça do povo, eles colocavam o dedo da carne, eles abriam a carne, colocavam cocaína dentro, fechavam, olha só. Aí a minha mãe tem a cabeça desse tamanho, ela falou assim, ai, fica ensinando. Eu falei, não é ensinando, ele está mostrando como que realmente acontecia. Né? Por que passa a droga por aí tão fácil assim? Não é tão fácil assim, é porque tem pessoas que fazem vista grossa, tem pessoas que ganham em cima disso, e por isso que vai. Então, não é ensinando. Então, na série mostrava isso. Vai, rapidão. Então, professora, eu acho que esse filme você não vai conhecer. O nome é Ghost. Esse é antigo para encardir, eu já assisti. Ele é lindo o filme. Eu falei para vocês esse filme, que minha mãe falou que não gostou do filme, que não sei o quê, aí eu descobri por que ela não gostou. Ela ficou com medo, porque fala de espírito. Hã? Minha mãe tem 63, 64 anos. Caraca. 16 é refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos, tá? É essa ideia que a crônica tem o objetivo. Esqueci, me empolguei falando da série para assistir e um dia... Ó, 15. Releia com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho. O prefixo "a" serve para negar o sentido original de uma palavra. Assim, o que significa deslumbramento acrítico no texto? O que é ser acrítico? Esse "a" indica negação. Se tem esse "a", o prefixo na palavra crítico, quer dizer o quê? Que ele não é crítico. Significa essa negação, não crítico. Que não faz reflexão. Tá? Coloquem aí. Deslumbramento crítico é um fascínio que não passa por uma crítica. Não há reflexão sobre a sensação. Não há reflexão sobre a sensação. Agora peguem a apostila. Apostila não. Vocês estão com a apostila? É a loteria cósmica. Está na página 20. Deixa ele primeiro, que ele pediu, vai, depois você e depois você. Você não pediu ou já passou à vontade? Era só para passear mesmo? É só para passear, organização. Ele até esqueceu que eu não sou uma vez que eu falar música. Não, olha, eu não gosto muito de assistir essas séries. Essa daí só tem uma temporada. Eu não gosto muito de assistir essas séries que tem 300 temporadas, senão eu fico que nem retardada. Eu fico em função da série. Então, eu não gosto. Não, larga a mão. Ô, professor. Oi. Achei uma série pequenininha que foi terminada no mesmo jornal. Depois eu te falo qual é. Qual que é o nome? Eu fico em função, não posso. Nossa, 2 temporadas. E cada temporada tem 2 episódios. 2? Depois você manda para mim o nome para eu ver. Vou mandar aqui no chat, pera. Tá. No Netflix. Então, no final ele... A minha mãe fala, ela não quer que assista essa série aí, porque é do capiroto.
eu tinha entrado na minha Netflix, eu tava lá na casa do meu avô, aí apareceu o Lúcifer, aí meu pai, ai, Maria, você tá assistindo essa série aí? Eu falei, não, é porque a barra de pesquisa tá em Lúcifer, mas eu não assisti. Não pode deixar eu assistir, a sériezinha do capeta. Eu assisti uma série super legal, só que eu também não sei a classificação. Tem que olhar lá. No final, o Lúcifer vira Deus. Eu não tenho nenhum filme, nós não levamos Ó, vou falar sobre isso. A minha mãe, ela, por isso que eu falei, ela tem a cabeça desse tamanho. Tem um livro, um conto, vocês que gostam de ver, só que ele é complexo. Ele é complexo para entender, mas assim, tem que ler. É interessante vocês terem contato com os clássicos da literatura brasileira. Machado de Assis escreveu A Igreja do Diabo, é o nome do conto. A minha mãe, credo, que horror. Não tem nada a ver. Na verdade, o capiroto lá na história, ele é submisso a Deus na história. Ele zomba de Deus, ele fala para Deus que vai construir uma igreja, a igreja dele, e ele pega toda a doutrina cristã, e coloca do avesso. O que é? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. No conto ele fala, próximo, não existe próximo. O máximo que você pode é amar as damas alheias. Damas alheias entra em qual... não cobiçar a mulher do próximo. Então, ele pega toda a doutrina cristã e faz do avesso. Aí, o que acontece? Aí, Deus zomba dele, né? Porque uma das características do Machado de Assis é ser irônico. Vai lá. Tipo, tenta a sorte. Vai lá que você consegue. Vai na fé. E ele fez. Só que ele voltou decepcionado, foi conversar com Deus e falou que encontrou pessoas ajudando o próximo. Que na igreja dele não podia. Não, na igreja dele não. Você não pode praticar o bem na igreja dele. E ele voltou desapontado, conversar com Deus, falaram, o que aconteceu comigo? Eu montei a igreja, tudo que era permitido, que na época, na doutrina cristã, era proibido, era pecado, agora que eles podem pecar, eles não querem, eles estão cometendo virtudes. Aí, Deus foi lá e zombou da cara dele e falou assim, eis a contradição humana. Porque o problema, ali tem uma crítica da doutrina cristã, né? Mas, em momento algum, aquilo ali tem aquela ideia de, coisa, sabe? Não, ele mostra que o problema não é a religião em si, não é o pecado, a virtude. O problema é o ser humano. O ser humano é contraditório. O ser humano, ele comete virtudes e comete pecados. Daí nós estamos suscetíveis a isso, né? Submetidos a isso. Então, é isso que a crônica não, o conto traz. Aí minha mãe, quando eu falei dessa crônica, credo, que horror, não sei o quê, mas não tinha nada a ver. Ela é super legal, só que o que acontece? Por isso que eu falei que é difícil. Porque tem muitas referências intertextuais no texto. Então, você lê e ele justifica em cada pecado, que ele vai transformar em virtude, em cada pecado ele coloca referências intertextuais da literatura, da história, para justificar, por exemplo, a gula não é mais pecado na minha igreja, porque tinha Aí ele coloca lá uma literatura francesa, ele coloca várias intertextualidades de figuras mundiais, né? Então fica difícil. Eu tive que fazer uma pesquisa de cada um para poder analisar, senão eu não ia entender a obra. Mas é interessante nesse ponto. Ele era muito leitor, ele lia tudo. E por isso que a obra dele é consagrada até hoje. Deixa eu buscar aqui, compartilhar a tela. Nós temos a Loteria Cósmica. Está na página 20. Qual é o objetivo do texto infográfico? Falar sobre a trajetória do engenheiro de software Andy Weir. Eu coloquei falar sobre o sucesso. Isso, podem colocar, tá? Desde que esteja falando sobre essa trajetória dele, está correto, tá?
falar sobre a trajetória do engenheiro de software Andy Weir, que se tornou um escritor por acaso. Ele não era escritor. Foi o acaso que fez com que ele se tornasse escritor. Ele era um engenheiro. Então, por isso que o nome é Loteria Cósmica. Você ganha na loteria. É o acaso. Você combinou 6 números lá que, por acaso, foi sorteado. Foram sorteados aqueles números e você ganhou na Mega Sena. É uma loteria, tá? O mesmo aconteceu com ele. Ele era engenheiro, ele gostava desses elementos que aparecem nesse infográfico, jogou para o universo, aquilo lá virou sucesso, né? Posso mudar? Número 2. Por que esse infográfico recebeu o título de Loteria Cósmica? Como que eu vou colocar? O autor de Perdido em Marte, Andy Weir, acertou, né? Ao narrar a história, uma história ambientada em Marte, chamando a atenção de um estúdio cinematográfico, e viu sua vida transformar como se tivesse ganho na loteria. Foi isso que está aqui. O que vocês colocaram? Parecido? Tá, coloquem aí. O autor de Perdido em Marte. Pode falar, Matheus. É no CA? É o CA. Eu já estou na segunda. Você está perguntando qual que é o material, Matheus? CA, página 21, tá? Ah, tá. O autor de Perdido em Marte, Andy Weir, acertou ao narrar uma história. Está fazendo aí, tá certo? Ao narrar uma história ambientada em Marte. Marte, letra maiúscula, tá? Vírgula. Chamando a atenção de um estúdio cinematográfico. Ponto. Vírgula. Chamando a atenção de um estúdio cinematográfico. Ponto. Rapidão, depois já volto, tá? Oi? Vou ter que ajudar minha mãe rapidão, tá? Matheus, eu não estou ouvindo você. Eu vou ter que ajudar minha mãe rapidão. Tá. Estava baixo demais o volume, por isso que eu não escutava. O autor de Perdido em Marte, Andy Weir, acertou ao narrar uma história ambientada em Marte, vírgula, chamando a atenção de um estúdio cinematográfico, ponto. E viu sua vida se transformar como se tivesse ganho na loteria. Voltei, pronto. Ok. E viu sua vida se transformar como se tivesse ganho na loteria. Todos escreveram? Não. A atenção de um estúdio cinematográfico, ponto. E viu sua vida se transformar como se tivesse ganho na loteria. E viu sua vida se transformar como se tivesse ganho na loteria. Nesse infográfico é possível identificar o quê? O título é um texto introdutório que explica rapidamente do que trata o infográfico e a ilustração que conduz o leitor, estágio por estágio, a entender a trajetória de Andy Weir ao sucesso. Por quê? Porque ele foi feito em passo a passo. Passo 1, o que foi feito no passo 1? Passo 2, o que foi feito no passo 2? E assim sucessivamente, tá? Então, as letras são A, B e C. Número 4. Que recursos o autor do infográfico utilizou para ilustrar a trajetória de sucesso de Andy Weir? Planeta? Ele... Então, vocês podem colocar assim, que
foi feito um passo a passo. Foi feito um passo a passo, informando a trajetória de Andy Weir. Foi feito um passo a passo a respeito da trajetória de Andy Weir. Desde a obra publicada em capítulos avulsos, né, por exemplo, até a história despretensiosa que estreia no cinema. Foi feito um passo a passo para demonstrar a trajetória de Andy Weir. A número 5 é letra D, é complementar, tá? Porque o infográfico retoma e amplia algumas informações do texto informativo. Número 6. As informações do infográfico são apresentadas simultaneamente ou ordenadas em sequência? Ordenadas em sequência, é o passo a passo, de 1 a 6, né, por exemplo. Então, as informações são ordenadas em sequência. Desde o primeiro momento até o sexto. Oi? Não tem problema. Não. Ele falou que é uma sequência, tá certo. 7. Qual é a característica das legendas no infográfico da Loteria Cósmica? A legenda é para você entender o que aconteceu em cada um dos passos, né? A legenda do infográfico Loteria Cósmica apresenta sequências narrativas. Tá, mas eu vou fazer essa 25 com vocês, tá? Pra gente finalizar essa parte 4, sim. Eu fiz isso na outra turma, que senão fica atrasado. Já está, né? Não, a 25 eu vou explicar a matéria para vocês fazerem exercício como tarefa. A 25. Agora vai ser 24 já. É práticas de reflexão sobre a língua. Aqui são os elementos implícitos e explícitos que aparecem no texto, tá? Então, por exemplo, aqui diz o seguinte: os implícitos no texto são basicamente de dois tipos. Os implícitos, tá? É quando não estão contidos no texto. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entender que está subentendido naquele momento determinada coisa, está subentendida, né? Como eu estava falando da série, eu vou voltar para falar uma coisa de música que você estava falando, né? Das letras das músicas. Nesse mesmo período lá, que eu falei desse personagem, muitas músicas eram censuradas, novelas também, tá? Para vocês terem noção, na época, o que mais produziu filme era pornográfico, porque não podia ter conteúdo. Gente, não tinha filme, era pornografia na época. Nossa, verdade. Você acredita num negócio desse? Por quê? Não podia contar uma história, que naquela história seria algo inserido que era o subversivo, era o errado, entendeu? Então, foi a época que mais produziu, foi esse tipo de filme. Pra vocês terem ideia. Aí, olha só. Só que, em contrapartida, foi um momento em que muitas músicas, até hoje consagradas, por conta do conteúdo que elas tinham. Só que elas passavam pela censura porque as pessoas, quem que censurava as letras, né, não entendiam o que a letra estava dizendo, porque estava subentendida. Quando Chico Buarque escreveu Cálice, parece uma música sacra, uma música religiosa, mas ela não é. Ele fala assim: cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. É de calar-se, você precisa se calar para não morrer. Era nesse sentido a música. Quando você escuta, ainda mais o fundo dela, a melodia, parece música sacra, só que não é.
dentre outras músicas que apareceram nesse momento, tá? Tem o Bêbado e o Equilibrista, da Elis Regina, tem um monte de música bem legal. Porque estão implícitos os elementos. A gente não entende que esse cálice tem uma conotação de calar-se, e não o cálice, o lugar que se toma o vinho. Pode falar. Tá? Então, ele pode ser basicamente dois tipos, pressupostos e subentendidos. As informações pressupostas são quase claras, quase indiscutíveis, e cabe ao leitor deduzir e inferir qual informação o autor omitiu. Então, vocês conseguem inferir qual foi a informação que ficou omitida. Já as informações subentendidas vão depender do contexto ou da capacidade de interpretação. Então, isso depende do leitor entender o que está subentendido e o que está pressuposto. No texto que acompanha o infográfico, Loteria Cósmica, lê-se: Ware alcançou o sonho geek e deu a volta. De nerd vidrado em assuntos espaciais, ele passou a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. Quais são as informações pressupostas nessa parte do texto? Que ele tinha um sonho e que realizou. Ware tinha um sonho e realizou. E que realizou. O que está pressuposto? Que ele gosta de cinema, que ele gosta de ler. Seu gênero favorito é ficção científica. Tá? Ele tinha um sonho e conseguiu realizar. Ele gosta de cinema, de ler, e seu gênero favorito é ficção científica. É possível subentender a que tipo de indústria o trecho se refere? Indústrias. Ele gosta de cinema, de ler, e seu gênero favorito é ficção científica. A letra A. É possível subentender a que tipo de indústria o trecho se refere? Indústria cinematográfica e literária. Vocês podem ver, muitos livros agora atuais, viraram um filme. Nós temos A Menina que Roubava Livros, nós temos aquela da estrela lá. Ai, é lindo aquele filme? Não, A Culpa é das Estrelas. Oi? O que você fala? A Culpa das Estrelas. Então, tem vários filmes que passaram de livro a filmes. E série também, acontece isso. Sim, as indústrias cinematográfica e literária. As indústrias cinematográfica e literária. Número 10. Que sinais de pontuação caberia na linha fina do infográfico Loteria Cósmica? Poderia ser substituído por ponto de interrogação, tá? Poderia ser substituído por ponto de interrogação, a 10. Número 11. Localize e destaque no texto as passagens isoladas pelas aspas. Por que foram usadas? Por que se utilizam aspas, gente? O discurso, a fala, para destacar o discurso direto, a fala do autor do livro. Para indicar o discurso direto, a fala do autor do livro. Oi. Hã? Não, o CA. CA, sim. Não, CA a gente vai fazer o CA agora, tá? 21? Já pego para você, tá? Deixa eu explicar aqui. Rapidão eu explico esse conteúdo, tá? Porque não tem muita coisa para a gente falar, não.
Não, concordância verbal tem pouquinha coisa. Peguem a página 31 do CA, parte de língua portuguesa. 31 do CA, parte de língua portuguesa. Quando nós falamos em concordância verbal, o que vocês entendem por concordância verbal? Não. O verbo concorda com o substantivo, o contrário, tá? Em concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, tá? Então, quer dizer o seguinte, o sujeito está no singular, o verbo concordará no singular, com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo concordará com o sujeito no plural. Lembrando que nós temos pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, singular e plural. E para cada pessoa do discurso existe uma conjugação verbal, uma desinência que corresponde ao número e pessoa, né? Lembrando disso. Nós temos essa questão. Então, concordância do verbo com o sujeito simples. O verbo da oração concorda em número, singular e plural, como eu já tinha falado para vocês, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, primeira, eu, segunda, tu, terceira, ele, singular. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles, plural, tá? Então, o verbo concorda em número singular e plural e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, com o núcleo do sujeito simples. Sujeito simples é quando tem apenas um núcleo, uma palavra principal, né? A palavra principal. Então, por exemplo, eu farei uma viagem. Eu, primeira pessoa do singular, farei é o verbo que corresponde à primeira pessoa do singular. Nós faremos uma viagem. Faremos é o verbo que concorda com o sujeito, o núcleo do sujeito simples, nós, tá? Aí nós temos a concordância com o sujeito composto. São 3 itens para vocês memorizarem. Núcleo do sujeito ligado por E. Então, o verbo ficará no plural, porque eu tenho 2 elementos, eu tenho 2 núcleos, correto? Então, verbo posicionado depois do sujeito composto. Então, quer dizer o quê? Que por exemplo, nesse... Felipe, acorda. Aqui nós temos a ordem direta. Sujeito, composto, prédios e casas. Não são ligados pela conjunção E? Prédios e casas, 2 núcleos. Prédio é o primeiro núcleo, casa, segundo núcleo. Compõem. Por quê? Para concordar com o sujeito composto. E o verbo apareceu após o sujeito. E o cenário é o complemento do verbo, compor. Verbo posicionado antes do sujeito composto. Verbo pode ficar no plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Então, essa é uma regra que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Se o verbo aparecer antes do sujeito, ou ele concordará com o termo mais próximo, ou com os dois. Ele pode usar essas 2 formas. Se o sujeito aparecer depois... Não, o verbo aparecer depois do sujeito ficará no plural, tá? O sujeito, verbo, complemento, o verbo fica no plural, quando o sujeito for composto. Quando o sujeito aparecer após o verbo, ou ele concorda com o termo mais próximo, ou ele concorda com os 2, que ficará no plural. Aqui... Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Então, por exemplo, se o eu estiver inserido com outras pessoas do discurso, eu preciso que o verbo fique no plural, primeira pessoa. Se eu estiver inserida naquele meio, naquele discurso,
o verbo precisa ficar no plural, primeira pessoa. Se não tiver o eu, fica... Ó, se não tiver o eu, tiver a segunda pessoa do discurso e a terceira pessoa do discurso, eu vou concordar. Ou, por exemplo, aqui, com a segunda pessoa, tu e vós, e terceira pessoa, ele, você, eles e vocês. Ou, se o verbo for na segunda pessoa plural, vós, ou na terceira pessoa do plural, vocês, o rapaz, você e a menina farão o que eu pedi. O verbo ficará na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa plural, farão. E aqui, núcleos do sujeito em que há ou nem. Então, quando eu uso a ou nem, quer dizer o quê? Que eu posso excluir alguém. Então, por exemplo, ideia de exclusão. Se eu usar na ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Ó, Ana ou Maria, ou uma ou outra, fará o bolo. Não é para as duas fazerem o bolo, é para uma das duas. Quando traz essa ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Agora, a ideia de não exclusão. Quando não tiver a ideia de não exclusão, eu coloco no plural ou no singular. Então, de exclusão é plural. De não exclusão, eu posso usar os dois. Eu acho legal quando a regra diz que eu posso usar tanto um quanto o outro. Fica mais fácil para vocês colocarem, para vocês gravarem. Agora, quando não, é só aquilo, aí fica mais difícil. Então, vocês têm que pensar o seguinte: quando tiver ou nem, eu posso, isso daí vai ser do estilo da pessoa que escreve aquilo. Se eu quero trazer aquela ideia de exclusão ou de não exclusão. Se eu quero usar de exclusão, eu coloco o verbo no singular. Agora, se é de não exclusão, eu posso usar um ou outro. Tá? Então, essas são as regras de concordância verbal. Sorte de vocês que só tem essas três, tá? Porque tem um monte. Sorte que só tem três, tem um monte. Imagina se vocês pegarem toda a concordância verbal. Agora vocês farão as questões da página 30 a 35. Isso. 32 a 35. Podem fazer. Professor, posso pegar minha caneta? Morreu. Do nada, Podem responder. Não é para conversar, não, porque se ficar conversando, eu já vou explicar a matéria nova que nós estamos atrasados. Ó, pelo tempo que a gente tem, daria até para explicar a parte de acentuação gráfica, que já matava logo uma coisa só. Já terminava esse material aqui, que senão eu me atraso. Eu tenho medo de não dar tempo. Copia daqui, ó. O autor de Perdido em Marte acertou ao narrar por essa parte de entre aspas, entre parênteses. Coloquei no chat, tá? A atividade de agora é para vocês responderem as questões da página 30. 32 a 35. É 32. Eu coloquei 30. 32 a 35. Agora, tá? Isso, meus braços tá doendo pra tudo. Eu esqueci de comer antes de vir com uma fome.
Vou liberar vocês, tá? Até a próxima aula. Façam a tarefa, senão eu vou ficar sem ponto de caderno. Tchau.